18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado aí na 100,7. Começa agora o programa 18 horas aqui na Mix 100,7, hein? Vamos juntos no melhor mix até às 7 da noite, hein? Aqui é o espaço do jornalismo sério com responsabilidade feito especialmente para você ouvinte. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Boa noite, Karime Leão. Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que sintoniza a programação da Mix Manaus 100,7. Estamos juntos aí até às 7 da noite com muitas informações para você aqui no 18 horas. E escuta essa. Seguindo aí essa onda de ambientalista, ecologicamente correto, o grupo Coldplay declarou que não vai mais entrar em turnê até conseguir reduzir o impacto ambiental dos shows. Boa noite a todos aí. Olha, eu digo até mais. O grupo norte-americano não vai fazer nenhum show para promover o novo disco Everyday Life, até que possa garantir que as apresentações tenham um impacto, digamos, ativamente benéfico para o meio ambiente. Pois então, Cid, o grupo britânico, né? O grupo é britânico. O anúncio foi feito pelo vocalista Chris Martin em entrevista à BBC News. Segundo ele, o grupo vai tirar um ou 2 anos aí para pensar em como as turnês podem ser não apenas sustentáveis, mas como podem ser ativamente benéficas. E o Chris Martin disse ainda que a próxima turnê do Coldplay vai ser a melhor versão possível ambientalmente. Martin afirma que, abre aspas aqui, né? Ficaríamos desapontados se não for neutra em emissão de carbono, fecha aspas. Bom, ele também mencionou aí algumas dificuldades aí, né, em conseguir fazer apresentações sem gerar danos ao meio ambiente. O Coldplay lança seu novo disco Everyday Life nesta sexta-feira. E para o lançamento, no entanto, a banda ainda vai fazer 2 apresentações em Amman, capital da Jordânia. Os shows serão transmitidos pelo YouTube. Agora são 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Bom, hoje não foi um dia muito bom para algumas celebridades, né? O Galvão Bueno passou mal na manhã desta quinta-feira, já em Lima, e foi submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria. Galvão não vai mais narrar a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate neste sábado e vai ser substituído por Luiz Roberto. Pois é, Cid, o apresentador Gugu Liberato também sofreu um acidente doméstico e foi internado num estado grave no hospital em Orlando, nos Estados Unidos. Durante o programa, vamos atualizar a situação de saúde dele, apesar de que alguns sites, como o Dia, R7, alguns sites de notícias já bancam aí, dizendo que, infelizmente, Gugu Liberato teria morrido. Mas vamos com calma, né? E vamos ver as informações oficiais. Luciano. Olá, pois é, a galera tá no Twitter aí também comentando. Né? Tenha calma, galera, ainda não foi confirmado, então se for confirmado a gente informa aí durante o programa, né? E olha, vocês lembram do vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, o PP do PROS, que foi preso em flagrante recebendo propina do prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido lá de Iranduba? Pois é, hoje o vereador teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho. O magistrado diz que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados. É isso aí, Cid. O vereador PP foi denunciado pelo Ministério Público em vídeo que aparece recebendo R$5.000 em espécie. O dinheiro seria parte de um acordo combinado com o prefeito Chico Doido no valor total de R$10.000. O prefeito Chico Doido se propôs a auxiliar nas investigações. Agora são 6 horas e 4 minutos em Manaus. 18 horas. Bom, agora uma notícia boa, né? A Faculdade Metropolitana de Manaus, a FAMetro, arrematou por R$9.300.000 o prédio da Santa Casa de Misericórdia no centro da capital. É isso aí, Carlão. A reitoria da FAMetro, a reitora, perdão, Maria do Carmo Cefair Lins de Albuquerque, diz que o local será restaurado observando todos os critérios do prédio, que é histórico, né, está tombado, para que funcione como hospital-escola dos cursos de saúde da faculdade. O leilão foi realizado na manhã desta quinta-feira no Fórum de Justiça Ministro Enoque da Silva Reis, pela Vara Especializada da Dívida Municipal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
E o preço, inicial do leilão era de 15 milhões de reais, mas como não houve interesse dos compradores, o leiloeiro começou a segunda sessão com o valor mínimo de 8 milhões. A Fametro arrematou por 9 milhões e 300 mil reais. E o valor recebido será destinado ao pagamento de dívidas trabalhistas e tributárias. Uma parcela será destinada ao pagamento das 112 famílias de trabalhadores que desde 2004 não receberam suas verbas rescisórias. Será usado também para o pagamento de indenização devida a uma das vítimas do acidente da caldeira do prédio, ocorrido em janeiro de 1970. Pois é, Karine, a Santa Casa de Misericórdia funcionou por mais de um século e ali nasceram milhares de manauaras, eu inclusive. Olha lá! Fechou as portas em 2014 após crise financeira. Foi inaugurado em 1880 e o hospital particular chegou a contar com recursos dos governos federal e do estado, mas não conseguiu evitar a falência. Um grupo de interventores, nomeado pela Justiça, tentou sem sucesso a revitalização do prédio. Pois então, a compra do complexo da Santa Casa, que ocupa uma área de 11 mil metros quadrados, que é tombado pelo patrimônio histórico, é sem dúvida alguma uma boa notícia. O prédio histórico da Santa Casa estava totalmente abandonado, servindo aí de abrigo e até crimes, aconteciam por lá. Verdade. Agora o novo proprietário vai recuperar o prédio e instalar ali um hospital universitário. Política. E outra boa notícia, para o nosso estado. O Amazonas saiu da terceira para a primeira posição no ranking geral de solidez fiscal e competitividade dos estados. Os resultados na edição de 2019 refletem os dados fiscais dos estados do ano de 2018 e compara os resultados consolidados entre 2018 e 2017. E esses dados no ranking põem por terra, os argumentos do governador Wilson Lima, que recebeu o estado de seu antecessor, Amazonino Mendes, com as contas em situação crítica. Vamos agora aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes, que tem mais informações. O estado mais competitivo do norte, o Amazonas, é destaque em solidez fiscal e ocupa o primeiro lugar no ranking geral. E performa bem nos indicadores tamanho de mercado, taxa de crescimento e crescimento potencial da força de trabalho. Os resultados de 2019 refletem os dados fiscais do estado do ano passado, período do então governador Amazonino Mendes. O estado foi o melhor colocado no indicador de capacidade de investimento, ao avançar 11 posições no ranking. A solidez fiscal de qualquer governo é uma condição fundamental para o crescimento sustentado de qualquer país, estado ou município. O índice de liquidez e a poupança corrente são ambas métricas presentes no critério usado pela Secretaria do Tesouro Nacional para avaliação fiscal que querem contrair novos empréstimos como garantia da União. Esses indicadores são fundamentais para avaliar os riscos de inadimplências e atrasos nas obrigações financeiras de cada estado. Já na área social, o Amazonas também melhorou em segurança, educação, potencial, mercado e inovação e piorou apenas na questão ambiental. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 8 minutos em Manaus. Karine Leão, vamos dar um giro pelo aplicativo Mano com exatamente. Vamos lá. Você que achou que eu não estava aqui, eu estou aqui. Estou aqui, não me tombar. Você estou aqui, Isso mesmo, não só estou ainda, hoje é quinta. Mas já tá. A gente tem aqueles ingressos de cinema, Karine? A gente vai escolher 2 pessoas, interagir bastante, mandar perguntas. Finalzinho do programa eu volto, hein? Tô de olho. Bacana. Agora são 6 e 9, boa noite para vocês, 100,7. 18 horas. O Amazonas é o quinto em desigualdade de renda de trabalho, de acordo com o IBGE. Pelo ranking, os amazonenses que ganhavam mais em 2017 recebiam um pouco mais que os trabalhadores com menores rendimentos em outros estados. Vamos conferir os detalhes agora com a Diné Araújo.
As informações constam na última pesquisa do IBGE, a Síntese de Indicadores Sociais, que é uma análise das condições de vida da população brasileira, divulgada agora em novembro. O 5º lugar do Amazonas em maior desigualdade na distribuição de rendimentos do trabalho principal da população ocupada foi comentado nas ruas de Manaus por Beatriz Alves e Lúcia Oliveira. Realmente, é uma desigualdade muito grande. Acho que em Manaus, o trabalhador ele não ganha de acordo com o cargo dele, entendeu? Acho que ele ganha bem menos. Um salário mínimo não dura nem 15 dias pra gente aqui. A gente tem família, mora no aluguel, né? Tem filho, tem esposa pra bancar e não tem condições de salário. É muito pouco pra gente sobreviver. Mas apesar dos trabalhadores do Amazonas ganharem menos que os de outros estados, o músico boliviano Arturo Sanches prefere ficar por aqui. No ramo do meu trabalho, Manaus é o 5º estado em termos da economia, fora os outros estados como Rio de Janeiro, Brasília, no meu ramo, né? O estudo considerou os 10% de maiores rendimentos com os 40% de menores rendimentos. Ou seja, em 2017, os 10% que recebiam mais ganhavam em torno de 1,5 ou 5 vezes mais que os 40% com menores rendimentos. A média brasileira é de 12 ou 4 vezes mais. A pesquisa revelou ainda que 47,9% das pessoas com casa própria aqui no Amazonas tinham rendimento real domiciliar per capita de até $5,5 dólares, algo em torno hoje de R$25. Volto com vocês. Mix. Economia. Uma pesquisa do Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, em parceria com o movimento Compre e Confie, mostra que a região norte teve crescimento do e-commerce. Ou seja, as pessoas estão comprando cada vez mais pela internet. Vamos conferir a reportagem de Azalf Augusto. Comodidade, conforto e segurança. Esses são alguns dos motivos que os consumidores afirmam ter para fazer compras online. E esse mercado tem crescido cada vez mais. Para se ter uma ideia, após uma queda em setembro, o mercado do e-commerce cresceu 3,98% em outubro em relação a setembro deste ano. E se a comparação for feita em outubro deste ano para o outubro do ano passado, o crescimento é ainda maior, é 26,41%. Hoje em dia, as pessoas podem comprar praticamente tudo pela internet. Ingresso de cinema, alimentação, transporte e por aí vai. A consultora de vendas Ana Paula Paixão tem o costume de fazer compras online e afirma que vale a pena. Eu sou uma compradora ativa da internet, mas antes de eu decidir fazer a compra, eu faço pesquisa nas lojas, né? Para saber até se o preço que eu vou pagar mais o frete vai valer a pena a espera que eu vou ter que ter para poder trazer esse item de fora. Mas normalmente compensa bastante comprar pela internet, né? Até mais do que comprar nas lojas aqui de Manaus. Uma outra pesquisa feita pela empresa Rakuten levantou o perfil do consumidor do Amazonas e apontou que o ticket médio chega a ser de R$ 764. Segundo a pesquisa, o consumidor de Manaus gasta mais do que o consumidor brasileiro nesse mercado de e-commerce. E hoje em dia, as entregas podem levar até 15 dias. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o Amazonas continua com todos os voos para 9 cidades suspensos pela MAP Linhas Aéreas. A empresa atendia os municípios de Parintins, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé, Quari e Manaus. Mas desde que foi adquirida numa transação comercial pela paulista Passaredo Linhas Aéreas, em agosto deste ano, começou uma espécie de desmonte de suas operações aqui no estado amazonense. Pois então, e parlamentares do Amazonas já denunciaram a suspensão dos voos e pediram providência para a Agência Nacional de Aviação, a ANAC. Mas até agora, nenhuma medida foi adotada para restabelecer os voos. Bom, com certeza aí a situação é crítica, né? Porque coloca em isolamento, pelo menos, né, no modal aéreo, mais de 500 mil pessoas dessas 9 cidades amazonenses. O governador Wilson Lima até agora ignorou aí o apagão aéreo e não deu sequer uma declaração sobre essa crise que prejudica os principais municípios amazonenses. Política. E o
presidente Jair Bolsonaro foi confirmado hoje pelo como presidente do Aliança pelo Brasil. A decisão foi anunciada oficialmente na manhã de hoje, durante a Convenção Nacional de Lançamento do novo partido em Brasília. O primeiro vice-presidente da sigla é o senador Flávio Bolsonaro. O superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes, participou da convenção e deve ser indicado por Bolsonaro para comandar o novo partido aqui no Amazonas. Bom, Alfredo Menezes, ele foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro e trabalhou intensamente em 2018 na campanha, de Jair Bolsonaro. Menezes já anunciou que vai deixar o PSL e se filiar ao novo partido do presidente. Mas o partido ainda não está legalizado junto à Justiça Eleitoral. Para ser oficializado, a Aliança pelo Brasil vai ter que recolher 491 mil assinaturas de apoio. 18 horas. Às 6h15 em Manaus, vamos aí com a primeira da playlist de hoje, aqui em 100,7. Que aí, no começo de novembro aconteceu em Sevilha, lá na Espanha, a cerimônia de premiação do European Music Awards, da MTV. Então, entre os vencedores, o destaque foi para o DJ Avicii, que depois de mais de um ano da morte, foi premiado na categoria Melhor Artista Suíço. Bom, e o legado de Avicii permanece nesse ano e, enfim, para a alegria dos fãs, foi lançado o álbum póstumo de Avicii, intitulado Team, homenagem ao verdadeiro nome do DJ. Vamos conferir agora SOS de Avicii. Playlist 18 horas. 6h18, você conferiu aí mais uma, primeira, da playlist, Avicii Alone Black. SOS. A primeira. A galera aqui no Mano delirando com a música, super, música maravilhosa e lamentando aí a perda recente, a perda rápida, a morte prematura, do Avicii. 18 horas. A equipe de investigação da Delegacia do Consumidor deflagrou a Operação Esquenta Sexta Negra na tarde de hoje, em conjunto com as equipes do Procon Manaus e Procon Amazonas. Os shoppings e centros comerciais foram visitados e vão continuar sendo fiscalizados até o próximo sábado, que é a data da Black Friday, com abordagens educativas para os consumidores e também as empresas. A ideia é orientar que as promoções sejam de fato honestas e não caracterizem propaganda enganosa para nós, consumidores. 18 horas. E a 14 dias do encerramento do contrato da Unisol com o Hospital Francisca Mendes, ninguém sabe, nem mesmo as autoridades, quem vai assumir a unidade de saúde que é referência no tratamento do coração na região norte. E na quinta-feira da semana passada, a Justiça deu prazo de 72 horas para que o governo do estado informasse quem vai gerir o Francisca Mendes a partir de dezembro. Os detalhes com a repórter Odineia Araújo. No dia 4 de dezembro, encerra o contrato da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, Unisol, com o governo do estado para gerir o Hospital do Coração Francisca Mendes. A questão é que até agora nem as autoridades e muito menos os 564 trabalhadores que atuam na unidade sabem quem vai assumir o hospital a partir dessa data. De acordo com trabalhadores do Francisca Mendes, 3 OS, organizações sociais, estiveram na unidade nos últimos dias, fazendo reconhecimento do local. Apesar de a Justiça do Amazonas ter dado um prazo de 72 horas para que o governo do estado informasse que medidas está adotando para garantir a permanência dos serviços do Francisca Mendes durante a transição, até agora ninguém sabe de nada. O objetivo da Justiça é garantir a continuidade da prestação dos serviços do hospital, que é referência regional em cardiologia, durante o processo de transição do regime de administração. Na ação, o Ministério Público teme que o governo fabrique uma situação para celebrar contrato de dispensa de licitação com a empresa de seu interesse e, mais uma vez, terceirizar toda a unidade. Amanhã está marcada uma reunião no Ministério Público do Trabalho com a presença da Unisol para esclarecer o que será feito com os trabalhadores do Francisca Mendes.
Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e a Unisol foi chamada na Secretaria de Saúde na presença do secretário Rodrigo Tobias, que propôs que a fundação permanecesse com a gestão do Francisca Mendes por mais 6 meses. A Unisol só aceita ficar por mais 6 meses se for elaborado um novo contrato que permita o pagamento do 13º salário, a adequação salarial de acordo com os dissídios em atrasos, em atrasos e o pagamento das verbas rescisórias. Uma nova reunião será realizada nesta sexta-feira para bater o martelo. 18 horas. Cidades. Bom, a questão do saneamento é um dos problemas mais sérios do nosso estado. Quando o assunto é acesso à água potável, o cenário é ainda pior. Segundo a Fundação Nacional de Saúde, no interior do Amazonas, não se bebe água em condições razoáveis para o consumo humano. Para tentar dar uma melhoria de vida a essas famílias, o governo anunciou na manhã de hoje investimentos de 8 milhões de reais que serão destinados à aquisição de filtros Salta Z, que vão beneficiar com água potável cerca de 40 mil pessoas no interior do estado, como mostra a repórter Nathalie Moraes. Foi lançado na manhã de hoje o programa Cosama na Comunidade, que vai ampliar a rede de serviços da companhia e levar água potável ao interior do Amazonas. O lançamento foi feito durante cerimônia em comemoração aos 50 anos da Companhia de Saneamento do Amazonas na sede do governo. Com esse projeto, serão adquiridos 400 filtros saltais, melhorando assim a qualidade de vida de quem vive no interior do estado, como explica o governador Wilson Lima. A Cosama vai se encarregar da instalação da rede de distribuição naquelas comunidades. E a gente vai ter um retorno significativo na qualidade de vida das pessoas, principalmente na questão da saúde. Os filtros beneficiarão municípios e comunidades do interior do Amazonas, promovendo o avanço na qualidade de vida para mais de 40 mil famílias. Para ter acesso ao programa Cosama na Comunidade, é necessário que a Prefeitura Municipal preencha a carta de intenção fornecida pela concessionária, como explica o presidente da Cosama, Armando do Vale. E agora a Cosama vai trabalhar junto com as comunidades, com os prefeitos, para gerenciar isso. E aí nós vamos distribuir conforme a demanda dos prefeitos e das comunidades. Dos 62 municípios do Amazonas, 42 não têm água tratada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que é vice-presidente da comissão que analisa a PEC da reforma tributária e também é vice-presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, a Sintra. E essa comissão promove nesta segunda-feira, dia 25, na Assembleia Legislativa do Estado, mesa redonda para debater a crise no sistema prisional brasileiro. Deputado federal Sidney Leite, seja muito bem-vindo novamente ao programa 18 horas, aqui nos estúdios da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Então, deputado, esse assunto do sistema prisional já foi bastante debatido, acho que há décadas aqui no Brasil, inclusive. Não está na hora de colocar em prática as soluções para modernizar, humanizar o sistema? Existe alguma saída para isso? Com certeza. No próprio Brasil, nós temos experiências exitosas. Nós vimos no início do ano o estado do Ceará, que sofreu um grande problema, né? E o governador, junto com essa equipe, está construindo uma solução no sentido de, pelo menos, parar o seguinte: de preso interferir na vida das pessoas, que o crime organizado interfira na vida das cidades. E nós temos também exemplos exitosos no Espírito Santo. Agora, é necessário que se modernize, que se avance, que se discute, inclusive a questão do custo do preso. Porque essa foi uma preocupação que eu levei para o ministro Sérgio Moro no pacote anticrime. Nós precisamos fazer com que os estados tenham condições de ter o enfrentamento na questão da violência. Como, por exemplo, a questão de Brumadinho chamou a atenção aquela tragédia no Brasil, os bombeiros trabalhando sem receber.
Então, essa responsabilidade não pode ser uma responsabilidade do ponto de vista do custo isolada, mas ela também tem que ter o comprometimento dos municípios, seja em políticas sociais e política transversal. E esse é um exemplo que ele está fazendo, que elegeu 5 municípios aqui no norte, é um município aqui do vizinho estado do Pará. Só para a gente ter uma ideia, o Fundo de Segurança Pública disponibiliza recursos para a construção de presídios, mas nenhum estado pega, que está dentro desses mais de 270 fundos que o Paulo Guedes está mandando lá para o Congresso para nós discutirmos. Agora, há necessidade de nós vermos isso. Agora, aqui no Amazonas, nós temos um caso à parte. Um preso custar R$5.000, não dá, né? Exatamente. Enquanto eu lhe ouvia discutindo a questão do Francisca Mendes e o problema dos desafios que a gente tem na saúde por falta de recurso, enquanto um preso no Amazonas custa em torno de R$5.000, como o Paulo acabou de afirmar, a média nacional é de 2.400. Então nós temos alguma coisa errada aí e que precisa ser revisto, no sentido de que a gente aproveite a sobra desse recurso e invista na saúde e que a gente possa amenizar o sofrimento da população. Então esse é um dos questionamentos que nós iremos debater nessa audiência para que a gente possa melhorar o serviço, mas também veja o seguinte, meu caro Paulo, nós tivemos no passado não tão distante a fuga de 35 presos pela uma única cela, certo? E em nenhum momento a empresa responsável pelo presídio foi punida, nós não tivemos notícia clara de transparência do governo, como também dos eventos que ocorreram, tanto em 1º de janeiro de 2017, quanto o último recente, que foi dois dias, né? 26 e 27. E isso chama atenção, por quê? Porque a gente vê situações na cidade de Manaus que com certeza é oriundo de comando, de quem tem comando do crime organizado. De dentro do presídio. E sai de dentro do presídio. Então, fica claro que essas empresas prestam um mau serviço para a população. Até porque nem todo preso que está lá é traficante, é assassino, né? Tem presos de outras situações. Então, veja bem uma coisa, nós precisamos tomar decisão em relação a isso. Então, nós convidamos o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, virá um representante do ministro Sérgio Moro. Ainda ontem à noite conversei, estão definindo se é a segunda pessoa do Ministério, o secretário executivo, ou se é a secretária nacional de Justiça. Mas virá uma pessoa aqui. Convidei também um representante da pastoral carcerária, enfim, e aproveito o momento para convidar a população como o secretário responsável da paz, para que a gente possa discutir. O nosso objetivo é melhorar, que a gente possa avançar, que a gente possa contribuir e unir esforços nesse sentido, e também a Defensoria Pública do Estado. Quais são as suas expectativas como resultado desse debate? Primeiro, eu acho que a gente tem resultados de que a gente possa dissecar esses números, porque isso é uma coisa importante. Por que a gente paga, por que Manaus, o estado do Amazonas, mas isso se concentra em Manaus, paga o preço mais caro do Brasil? Isso é uma coisa que tem que estar esclarecida. E nós temos um problema de superlotação no presídio, então não dá para dizer que esses presídios é um exemplo, né, de serviço que essa empresa presta. Segundo, nós tivemos aí esses fatos que precisou tanto do reforço e do pedido do governo do estado da continuidade da Força Nacional, quanto da presença, inclusive, de segurança terceirizada. Então tem alguma coisa errada. Qual é o papel que essa empresa desenvolve? O que leva ao custo desse preso no estado do Amazonas? O que está inserido nisso, certo? E a gente precisa esclarecer isso. O outro é como é que esse preso consegue, de dentro da cadeia, interferir na violência na cidade de Manaus. Deputado, é exatamente esse ponto que eu gostaria de perguntar, né? Porque os problemas são sérios, claro, dentro do presídio, mas aqui fora o cidadão está totalmente inseguro, porque a gente está vivendo uma guerra entre facções. Agora mesmo tivemos uma chacina, aquelas 5 pessoas da mesma família que foram executadas. A violência nas ruas também será debatido nessa mesa redonda? Nós teremos isso como desdobramento, né? Mas a gente não pode, numa única mesa redonda, discutir todas essas questões, porque senão nós levaríamos muito tempo. Nós vamos ter esse enfoque, mas que com certeza terá esse desdobramento, no sentido de que o comando do narcotráfico dessas organizações criminosas, elas conseguem atuar, que reflete significativamente na violência dentro da cidade de Manaus.
Deputado, essa questão aí da combate ao narcotráfico na fronteira e a desarticulação dessas facções, não seria uma prioridade para resolver alguns problemas aqui em nosso estado e em todo o país, inclusive? Com certeza. Inclusive, eu já abordei isso com o presidente Rodrigo Maia, como também com o ministro Sérgio Moro. Há estudos e de sites internacionais que identificam que a rota dos Solimões é responsável por 70% da droga que entra no Brasil e que não fica só no Brasil e vai para outros lugares, principalmente pela rota de Recife. Então é necessário um aporte de recursos do governo federal no sentido de estruturar melhor aquele programa de vigilância da fronteira. Agora, nós vimos aí a desarticulação da Farc no momento. Esse armamento entrou no Brasil e agora a gente vê a Farc se reorganizar novamente. E o que acontece? É uma região muito extensa. Se você pegar só a área de Tabatinga, que é uma área com água, com igapó, enfim, e floresta, ela é metade da fronteira dos Estados Unidos com o México. Só a área de Tabatinga. Se você pegar a área de São Gabriel da Cachoeira, que é um mundo, e pegar mais os estados vizinhos, ou seja, é uma dimensão muito grande, porque não entra só pelo Amazonas, entra também pelo estado do Acre, pelo estado de Rondônia. Há necessidade de uma intervenção. Se nós fizermos isso, nós damos um duro golpe. Tem como fazer isso, deputado? É possível com essa dimensão toda aí? Tem, porque nós temos só na Amazônia mais de 26 mil homens das Forças Armadas. Eu queria perguntar, as Forças Armadas vão participar dessa reunião? As forças... Não, nessa não. Essa é uma discussão que eu tenho levantado, né? E vamos realizar no segundo momento essa discussão. Fizemos um convite para o ministro Sérgio Moro via o Amazonas e visitar Tabatinga e reforçar o efetivo da Polícia Federal na região. Então, essa é uma questão que nos preocupa muito, que com certeza, se nós fizermos isso, como muito bem você colocou, nós damos um duro golpe no crime organizado. Agora, tem uma questão que eu tenho levantado em toda essa discussão aí que movimentou o país, principalmente nos últimos dias com a decisão do ministro Dias Toffoli, que é a questão do COAF, da identificação da movimentação de dinheiro, porque nós estamos falando de um grande movimento de droga. E isso requer uma movimentação financeira grande, né? Então eu entendo que fora essa questão das barreiras, precisa ter um núcleo de inteligência para monitorar o rastro desse dinheiro, como é que ele circula, no sentido de inibir que esse dinheiro consiga se movimentar para dar vazão à aquisição dessas drogas. Não seria o caso de pedir ajuda federal, uma intervenção federal, uma parceria mais efetiva, mais presente aqui na região? Mas essa competência já é do governo federal. A competência da fronteira, ela é do governo federal. Tem um programa das Forças Armadas chamado um Programa de Monitoramento das Fronteiras, que é o ASPROM, certo? Só que eles estão precisando de recursos, certo? E é essa sensibilidade que falta. É óbvio que a gente atravessa uma crise, mas isso é estratégico. Por quê? Quanto se economizaria na saúde, quanto se economizaria em políticas sociais, quanto se economizaria, inclusive, na segurança pública. Porque isso, a gente está claro para nós que em torno de 70% a 75% da violência praticada no país tem como pano de fundo as drogas. Bom, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto da PEC que permite a prisão em segunda instância. Quando a matéria for a plenário, qual será o seu voto? O meu voto será favorável. Agora, lembrando o seguinte, né? Toda essa discussão se deu em função da decisão do Supremo e que teve o ex-presidente Lula solto. A proposta que está saindo da CCJ, que vai passar para uma comissão especial, ela vai mexer não só com um segmento, ela vai mexer com todos os processos cíveis, penais, trabalhista, tributário, da família, enfim, alguém que sofreu ou causou um acidente de trânsito, foi para a segunda instância, foi condenado, já está condenado na segunda instância. Vão acabar os gargalos, é isso? Vão acabar os gargalos, porque você só vai poder fazer recurso, um recurso revisor. Perfeito. Não é o recurso como é hoje que você pega e tem uma série de instrumentos que é possível. Agora, lembrando o seguinte, tem uma outra proposta no Senado, que ele não altera, ele muda 2 artigos, inclusive a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, está com uma expectativa que já vá para plenário na próxima semana no Senado. Então, isso terá que haver um entendimento entre
o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o deputado Rodrigo Maia, para que a gente possa dar vazão a essa demanda da sociedade. Agora, é importante esse debate, porque vai mudar em muitos aspectos a relação e essa efetividade. Agora, eu gostaria também de fazer um destaque, inclusive positivo. O Estado do Amazonas, o Tribunal de Justiça, deu um salto qualitativo. Hoje ele é um tribunal, vamos dizer assim, high-tech, todo digitalizado, e conseguiu melhorar os indicadores de resolutividade das decisões judiciais. Por que eu digo isso? No Brasil, hoje, nós estamos falando de presídio, nós temos em torno de 800 mil presos. 40,1% desses presos não tem nenhuma condenação por julgamento, ou seja, não foram julgados sequer na primeira instância. Há que haver a necessidade de nós modernizar a legislação e de nós avançar para que a justiça também seja mais séria, porque senão nós vamos ter N processos que vão morrer na primeira instância sem sequer chegar a ser julgado. E aí fica uma outra questão, será que quando a justiça quer, ela não prende? 40% dos presos no Brasil estão presos sem julgamento. Deputado, o interior do estado passa nesse momento por um apagão aéreo, com cancelamento dos voos da AMAP e linhas aéreas para 9 municípios. E até agora não foi feito absolutamente nada para voltar à normalidade. Como é que você resolve essa questão? Olha, primeiro nós temos um escândalo de nível nacional, certo? E eu avalio da seguinte forma: nós aprovamos na Câmara, né, a abertura do Brasil para a entrada de novas empresas, principalmente empresas aéreas que trabalham ao redor do mundo com tarifas de baixo custo, certo? E o que acontece? Com a saída da Avianca, a ANAC, às pressas, negocia os slots entre 3 empresas: Azul, Passaredo e MAP. E nós sabemos que a MAP operava aqui na região, no estado do Amazonas e algumas rotas no estado do Pará, já com muita dificuldade, inclusive com problema de pane seca, certo? Aí a Passaredo e a MAP ganham uns slots, certo? Automaticamente a Passaredo negocia com a MAP. E a MAP sequer conseguiu fazer, enquanto empresa mesmo, oficialmente dirigindo, um único voo. Nós fomos... E o que a Passaredo fez? Pegou... retirou daqui 6 aeronaves da MAP, ATR, para atender sua demanda lá no Sudeste a partir de Congonhas, porque Congonhas é um dos únicos dos 3 aeroportos no Brasil que tem slot. O que é o slot? Está tanta demanda de voo que você precisa regrar aquela quantidade de voo diferente da realidade dos outros aeroportos. E isso, ela tirou os aviões daqui. No primeiro momento, a Passaredo começou a criar justificativa, como, por exemplo, a Irunepé, que tinha uma lista de demandas que precisavam ser resolvidas. A prefeitura de Irunepé resolveu de 86 demandas, 60. Agora, lembrando que aquele aeroporto é uma das maiores pistas de pouso do Brasil. Pousa caça. É uma base do Exército Brasileiro para qualquer problema na fronteira com aqueles países daquela região, certo? E como não pousar um ATR? Isso fica o questionamento. Por que cancelar Parintins, que até poucos dias atrás, no festival, a Gol estava voando lá? Tefé, que é operado pela Infraero, um aeroporto novo, que foi construído recentemente, um terminal de passageiro. Então, eles construíram uma justificativa que não é verdadeira. Nós tivemos na ANAC, né? E infelizmente, o que eu vou dizer aqui, eu já disse às autoridades, inclusive do governo federal, muitas dessas agências, em vez de defender o interesse público, o interesse do Estado, estão defendendo outros interesses não republicanos. Pediu pra gente o seguinte: conversem com a Passaredo. Eu disse assim, mas conversar com a Passaredo, por quê? Vocês não disseram que quem ainda é dono de direito é a MAP? É, mas quem comanda é a Passaredo. Veja bem, então há um movimento por parte da bancada, né? E a gente sabe que o Senado interfere diretamente, inclusive na indicação, que agora mesmo houve uma demora muito grande, no sentido de interferir neste negócio quando for analisado pelo órgão técnico de junção da Passaredo com a MAP. Por quê? Porque isso é um crime contra a região. Não dá para ser irresponsável dessa forma. Nós já temos N problemas. Se você for pegar um voo da TAM para ir para Porto Velho, você tem que ir para Brasília. Certo? Certíssimo. Então, nós estamos nos mobilizando para entrar no órgão de controle que analisa essas questões para que reveja a questão da unificação da compra com a MAP Passaredo, que nada mais é
uma negociação em relação aos slots, foi divulgado pela imprensa, o jornal Valor Econômico, inclusive, divulgou que essa foi uma negociação de menos de 2 semanas, em 10 dias, justamente quando as empresas estão buscando entrar no Brasil para fazer essas operações de passagem de baixo custo. Bom, deputado, o salário deste mês do funcionalismo público, né, ele só será pago em dezembro e de dezembro só em janeiro de 2020. O governo do estado, ele continua tendo uma relação difícil com os servidores? Olha, a minha avaliação é o seguinte, o estado vem numa crescente de folha e de despesa que não acompanha a receita, certo? Nós tivemos uma crise aguda em 2015 e o estado de lá para cá não se recuperou na sua integralidade como tinha essa receita. E a minha avaliação é o seguinte, os técnicos da Cefaz mudaram o calendário, porque já em agosto, inclusive divulgado pelo STN, o estado extrapolou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal com o pessoal. Então, o que tem na minha cabeça? Na minha cabeça é o seguinte, o estado tem o dinheiro do Fundeb. Daria para pagar professor. Ou seja, vamos pagar em janeiro. Por quê? Porque não é por falta de dinheiro, é por questão contábil. Ou seja, só que isso é um problema que tem dia e hora para estourar, o governo tem que tomar uma posição. Ele extrapolou os limites prudenciais e os limites aceitáveis da lei de responsabilidade fiscal. Não adianta fazer maquiagem, não adianta. Foi uma questão de gestão. Essa é a minha opinião. Inclusive o Paulo faz aqui uma afirmação, eu acho que os técnicos do governo teriam que ter muita responsabilidade para com o governador, né? No sentido de dizer, governador, isso aqui pode ser uma pedalada. Inclusive é muito clara a legislação, o Fundeb, se você não gastar e você anular o empenho, você tem que devolver o dinheiro. Eu não entendo como é que eles vão fazer essa conta, porque não vai ser em 5 dias que eles vão arrecadar o valor do Fundeb para pagar a folha de professor. Então, eu vejo que aí o governador está sendo mal orientado pela equipe dos técnicos no sentido de fazer essa mudança. O problema não é financeiro. Eu volto a afirmar, o problema não é financeiro, o problema é contábil. E o Estado precisa tomar uma posição em relação a isso. E com a desistência aí do deputado Josué Neto em disputar a prefeitura de Manaus, seu nome surge como possível candidato. Mas o senhor tem domicílio eleitoral lá em Maués. O senhor já providenciou a transferência aqui para Manaus? Primeiro é importante dizer o seguinte, eu sou filiado ao PSD e o nosso partido tem conversado muito, inclusive ontem eu reuni com o presidente Kassab, o partido terá candidato a prefeito na cidade de Manaus, em função inclusive da mudança da legislação, que é plausível, porque nós não podemos ter essa imensa quantidade de partido no Brasil, isso não é bom para a democracia, e com certeza, na condição, eu sou o único deputado federal do partido, o meu nome vem à baila, vem à tona, e eu não me nego a participar desse processo de discussão. Essa questão do domicílio é fácil, é simples, antes era 1 ano, agora é 6 meses, e que com certeza isso está, sim, meus planos, inclusive de transferir o meu domicílio eleitoral, independente de disputar ou não essa candidatura pelo meu partido à Prefeitura de Manaus, que é uma cidade que recebe todos nós muito bem. Isso é verdade. Isso é verdade. Estamos aqui, né? Eu e Carlão, forasteiros, né? Firme e forte. A gente não pode reclamar, tem que agradecer. E agradeço a sua presença mais uma vez aqui no 18 horas. Conversamos com o deputado federal Sidney Leite. Muito obrigada pela sua presença novamente aqui no programa 18 horas e suas considerações finais. Eu queria encerrar dizendo 2 coisas. Anteontem, nós votamos uma PEC na Câmara e vai para o Senado, em que os recursos oriundos de emenda e de determinadas fontes voluntárias do governo não irão mais ter a necessidade de passar pela burocracia da Caixa Econômica. O Brasil tem mais de 7.000 obras paradas e tem inúmeras obras paradas no Amazonas, inclusive creche. Esse dinheiro vai ser repassado direto aos estados e às prefeituras, e os órgãos de controle externo têm que fiscalizar. A outra coisa é que nós temos, do mesmo jeito que a ANAC é conivente com o problema do vazio, do apagão aéreo no estado do Amazonas, que está prejudicando mais de 500 mil pessoas, a ANEEL está sendo conivente com o problema de um apagão de energia no nosso estado e de distribuição de energia. Então, essa é uma pauta que nós vamos realizar uma audiência pública, certo? No sentido de buscar resolutividade em relação a isso. Nós não podemos ficar nesta insegurança. Nós tivemos o caso de Manacapuru, Iranduba, depois foi Parintins, Guadajás, depois do Maitá, depois Urunepé. Ontem, um distrito grande da Foz do Canumã, entre Nova Olinda e Borba, a população estava toda na rua, e eu tenho recebido eles reclamação, inclusive, principalmente de Manacapuru e o Maitá,
que os consumidores que buscam o seu direito estão recebendo visita de técnicos da Amazonas Energia, inclusive com cobrança abusiva de preço de energia. Então essa é uma outra coisa que nós vamos buscar interferir e que a ANEEL tem que dar uma resposta com celeridade para a população da Amazônia. Se não tiver energia no sábado, vai ter revolução. Né? Com certeza. Isso aí, meu irmão. Vamos estar junto aí. Pra paz. Ai, ai. É guerra Vai torcer aqui, pro tá Flamengo ou vai torcer? Com certeza. Boa. Boa. Muito obrigada pela sua presença. Uma ótima noite. Forte abraço. Olha, antes da gente fazer a virada, viu, Carlão? Só dizer para os nossos ouvintes que é muita especulação em cima do que está acontecendo com o Gugu Liberato. Portanto, nós vamos passar as informações quando tivermos certeza absoluta, tá? Então, por enquanto, ficam as especulações rolando. A gente está lendo tudo aqui. O que a gente vamos sabe acompanhando. de oficial é que ele está internado. Isso. Sofreu um acidente na casa dele em Orlando, nos Estados Unidos, e está internado. Perfeito. Pronto. Muito bem, 6h46 em Manaus. 18 horas. Bom, atenção aí você que curte games, né? Com certeza já ouviu falar da febre chamada Free Fire. Agora se liga nessa notícia, hein? A Loki é a nova estrela do game, que tem uma legião de fãs e jogadores em todo o mundo. Verdade, Carlão. A Loki recentemente ganhou um personagem no game Battle Royale. Inclusive, né? No último fim de semana realizou uma apresentação especial no final da Free Fire World Series, e a Loki é assumidamente um fanático do Free Fire. Bom, e o futuro papai Alok está com a bola toda mesmo. Agora vamos lá, galera. Você que tem o aplicativo humano vai assistir ao videoclipe. Vamos lá. A parceria de Alok com o cantor Iron em Table for Two. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h50 em Manaus. Foi a segunda da playlist de hoje, né? Loki e Iron Table for Two em 100,5. 18 horas. Bom, a turista francesa Joelle Mann, de 68 anos, morreu no Amazonas na noite desta quarta-feira, uma hora após ser picada por uma abelha. O fato, segundo o cônsul francês em Manaus, o Dominique Chave, ocorreu após a turista ter saído do hotel de selva Juma Amazon Lodge, em Altazes, para ver jacarés na região. Pois é, a turista estava no Amazonas junto com o marido e 2 filhos. A família saiu do hotel de selva na noite desta quarta-feira, acompanhada por guias do hotel. A intenção era focar jacarés, um programa oferecido pelos hotéis nos pacotes turísticos. Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo marido da turista, o François Eman, de 72 anos, a família estava no Lago Juma e por volta das 10 da noite, a sua mulher, foi picada pelos insetos. A turista ainda chegou a ser socorrida por 2 médicos que estavam no local. E mesmo após o atendimento, a turista apresentou um caso de alergia grave. Segundo consta no BO, aproximadamente 1 hora depois da picada, Joelle morreu. Após a autópsia, a causa da morte foi registrada como choque anafilático por ataque de insetos. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região vai realizar no próximo dia 29 de novembro, às 9h30 da manhã, o último leilão público com bens penhorados. Os bens são avaliados em R$2.700.000. Vamos com mais informações agora com o repórter Azaf Augusto. Ao todo, o Tribunal Regional do Trabalho vai leiloar 26 bens, que incluem apartamento, lotes de terra, maquinário, veículos, uma máquina de Jockeybox e até vestidos de noivas e debutantes. O destaque do leilão é para um imóvel situado na Avenida Pedro Teixeira, avaliado em R$800.000, em um lote de terras urbano com uma área de 450 metros quadrados, localizado na Avenida Presidente Dutra, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Boa Vista, Roraima. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no TRT e que já estão em fase de execução. O leilão presencial ocorrerá no Fórum Trabalhista de Manaus, Ministro Mozart Victor Russumano, localizado na Rua Ferreira Pena. Na modalidade eletrônica, o leilão ocorrerá no endereço Amazonas Leilões.
Volto com vocês. Muito bem, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Mário de Mello, que toma posse como presidente agora em dezembro, vai ser agraciado no próximo dia 13 com a medalha e diploma da Ordem do Mérito Judiciário, a mais alta condecoração concedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Além de Mário Mello, o governador Wilson Lima, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, a corregedora do Ministério Público Estadual, Jussara Por Deus, e outras 14 autoridades também vão ser homenageados. 18 horas. Carlão, e hoje é quinta-feira. Vamos conferir aí como é que foi essa semana em Brasília com a nossa colunista Nafice Bacri Valois. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E de volta ao Jornal 18 horas, vamos terminar esta quinta-feira comentando aquelas manifestações ocorridas no final de semana, quando fomos às ruas dizer o que queremos e como queremos. E pela primeira vez, nosso protesto foi centrado contra ato de 2 ministros, membros de nossa Suprema Corte. E nosso grito fez com que a Suprema Corte recuasse e passasse a semana se explicando. E de quebra, nossa demonstração de força fez com que o Congresso Nacional desse início à votação da matéria que permite a prisão após condenação em segunda instância, porque é de sua competência e porque é isso que o povo quer. E nós, do povo, ao que tudo indica, agora estamos seguros de que tanto podemos delegar o poder, como podemos retirar o poder delegado. Mas agora, vamos focar um pouco no nosso estado, o Amazonas, onde o colegiado do Tribunal de Justiça determinou à Assembleia Legislativa que vote o projeto de lei complementar número 01, apresentado ainda em 2018 pelo então governador Amazonino Mendes. E vejam, meus amigos, que esse PLC trazia como justificativa evitar um prejuízo de 240 milhões aos cofres do Estado. E mesmo com a justificativa relevante, a poderosa Assembleia determinou o seu arquivamento. E agora vive o constrangimento de receber a ordem do tribunal para fazer aquilo que já devia ter feito. Um outro ato digno de registro coube ao Tribunal de Contas, que, provocado pelo deputado Wilker Barreto, suspendeu a vigência de um contrato de 4 milhões de reais firmado pelo governo do senhor Lima com dispensa de licitação. E agora vamos torcer para que o governo economize esses 4 milhões e com essa economia o senhor Lima pague os salários dos servidores estaduais. Um bom final de semana a todos e até terça-feira, quando estarei comentando um tema de sua escolha. Meu boa noite. 18 horas. Mix 6h56. Karime, já estamos aí concluindo, né? Já estamos nos finalmente aqui no 18 horas. Exato, Carlão. Já estamos nos finalmente, agradecendo a participação de você, sua participação pelo aplicativo humano. Vocês arrasam. Muito obrigada. Mandando um beijo especial para o Mike Ferreira. É isso aí, um beijo, tá? Ligado na gente, acompanhando toda a programação, hein? Vamos lá, M. Luciano. Vamos lá, quem ganhou os ingressos hoje foi a Idri Lima e o Anderson Santos de Moraes. Amanhã tem mais. Valeu, gente. Amanhã tem mais. Muito obrigada aí pela participação. Agora, 6h56. Seguimos direto lá pro Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje que o Amazonas, entre todos os estados do Brasil, ficou em primeiro lugar em solidez fiscal no ano passado. Os dados são do ranking de competitividade dos estados 2019 da organização Liderança Pública, em parcerias com outras instituições nacionais e estrangeiras. Os dados mostram que a atual administração do estado do Amazonas recebeu a máquina pública bastante equilibrada. Os dados contradizem os argumentos do governo de que recebeu o Estado com as contas em situação difícil. Por ser o melhor colocado neste pilar econômico, o Estado teve benefícios. A solidez fiscal de qualquer governo é condição fundamental para o crescimento sustentado de longo prazo de um país, estado ou município. É importante dizer que, no ano passado, quando o Amazonas ficou em primeiro lugar, 16 estados tiveram piora nas contas públicas ou mantiveram a situação fiscal estagnada.
E é importante dizer também que no ano passado o Amazonas também melhorou em segurança e em educação. Isso são fatos destacados pelo ranking de competitividade dos estados. Agora 6h58, boa noite para você em 100,7. Chegamos no final, né, Karine? Boa noite para você, boa noite, Cid, Paulo. Boa noite, boa noite, boa noite. E Luciano. Boa noite. Hasta amanhã, baby. Um beijo, gente. Valeu. Muito bem, continuem bem, continuem em 100,7. Daqui a pouquinho, Mix, tudo na sequência aqui na Mix. A gente volta amanhã às 6 com você. Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.